muita alegria. O Marco Antônio também está acompanhando, como sempre. Então, boa noite também, querido amigo Marco. Bom, eu recebo a todos com enorme alegria no coração, como se nós estivéssemos, então, presencialmente, né? Uma reunião fraterna, pudéssemos todos nos cumprimentar, nos saudar, e vamos transformando, então, esse nosso encontro virtual, depositando aqui as nossas melhores vibrações de amizade e sustentando-nos uns aos outros do início ao fim. Eu pediria, por gentileza, à Mônica, se possível, que ela fizesse por nós uma oração de início dos nossos estudos, e depois nós entraremos, então, nos estudos. Por gentileza, Mônica, como o seu coração sugerir a você, tá bom? Todos em vibração junto. Aqui. Peço a presença dos nossos mentores espirituais que se unam nesse momento especial de aprendizado, de elevação espiritual e deste encontro orientado pelo nosso amigo André, para que tenhamos esta união e força para que possamos ter cada dia mais o conhecimento com profundidade dos ensinamentos espirituais, do Espiritismo, pedindo que estejam conosco nesse momento especial, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim consigamos atingir nossos objetivos sempre no sentido de iluminação e paz. Aproveito para fazer uma oração, em nome de nosso Senhor, para que todos nós tenhamos esse momento de comunhão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai todas as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Amém. Tenhamos nas palavras da Mônica, tão carinhosa, a nossa vibração inicial de estudo, dispensando aqui a atenção aos amigos que não puderam estar conosco, mas que poderão assistir à gravação posteriormente, lembrando-nos também dessa assembleia inumerável de espíritos que compõem conosco assim, o grupo que se interessa por conhecer da doutrina espírita para a nossa melhor educação. E, aproveitando então o início, já que nós conversávamos com a Neide, pedir ao alto todas as bênçãos e proteção ao espírito de sua nora Ana Carolina, do seu filho Márcio, do seu neto Alan, que todos estejam envolvidos na vibração de amor e paz. Bem, queridos, nós aqui vamos dar início hoje à nossa quarta aula, convidando sempre a todos que participem. Acho que o modelo assim, realmente de troca de opiniões, de perguntas e respostas, de provocações, enfim, dúvidas que surgem, ele realmente é o melhor modelo de todos, porque, como eu disse, a ideia de um complementa a sugestão do outro e assim enriquece-se muito os conhecimentos. E como somos um grupo heterogêneo entre nós, cada qual tem um pedaço de conhecimento importante a dividir. Portanto, fica desde já o convite para que vocês, vamos dizer assim, se animem a espontaneamente levantar o dedinho e trazer as suas ideias, mas também, mediante a minha provocação amiga, que vocês respondam com bastante vontade, tá bom? Hoje, nós entramos pela quarta aula e o tema é um tema assim, físico, né? Do ponto de vista científico, um tema até às vezes difícil de compreensão. Portanto, se às vezes as minhas explicações não forem as mais claras, eu peço até que vocês
se dirigem ao livro dos Espíritos, no capítulo 2 do livro 1, de que fala elementos gerais do universo, porque, por vezes, é tão difícil a gente falar daquilo que a gente não compreende tão aprofundadamente, né? Então, sempre faço essa observação. O tema, ele concentra-se inicialmente, numa grande curiosidade que o ser humano traz, quase como assim, uma ideia inata, acho que todos nós já nascemos com isso, de compreender o princípio das coisas. E muitas vezes, né, e aí talvez até quebre um pouco a expectativa de um de vocês, porque é muito comum, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, e sermos, inclusive, tocados no coração e na razão pela doutrina espírita, por o fato de ela retirar véu e explicar as coisas com senso lógico, de modo a que sempre a lei de causa e efeito esteja presente, não deixando, por assim dizer, perguntas vazias e, ao mesmo tempo, não impondo dogmas e conceitos que ferem a boa compreensão, ao bom senso e à razão. Então, é muito comum, dentro vamos dizer, do meio espírita, do universo espírita de estudos, nós termos essa noção de que o espiritismo vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, como diz o Espírito de Verdade. Mas nem tudo é exatamente assim, né? Há algumas questões que são postas por Kardec, como se fosse assim um porta-voz da humanidade perante os espíritos, a divisar as leis de Deus naquilo que nos concerne as questões centrais, assim, de quem nós somos, do que somos feitos, de onde vimos, para onde vamos, qual a nossa essência. E algumas vezes a resposta dos espíritos, né, às vezes dão umas respostas assim: por que te interessa saber disso? Né? Quase colocando a gente no nosso lugar, assim, né? Tão curioso ainda, tateando nos conhecimentos, já querendo questionar e ir tão além. Mas muitas outras vezes, é verdade, os espíritos nos dizem: olha, isso não está ainda na sua capacidade de compreensão, falta-lhe sentido. Então, não se assustem se efetivamente surgirem temas ou questões em que a resposta dos espíritos caminhe por essa natureza. Então, quando vamos estudar assim, os elementos gerais do universo, de que, por exemplo, os cientistas físicos se desdobram com grande paixão e grande devotamento, por vezes eu acho que fica até difícil ao homem comum, não estou falando dos cientistas, estou falando do homem comum aqui entre nós, perceber a grandeza e a extensão de conceitos. É como se nós quiséssemos, assim, tateando no ingresso dentro de uma escola maternal, né, quase que ainda de fralda, compreender teorias que só no doutorado, já no final de curso, os alunos começam a perceber. É uma distância inimaginável. Muitas vezes, assim se colocarão as coisas para a gente. E dentre essas questões, que eu gostaria de provocar assim, o pensamento de vocês, e é para provocar no sentido filosófico, mas também no sentido do que o coração de vocês acha, do que a mente de vocês acha, porque são temas em que a gente sempre se aproxima, sempre se avizinha, volta e meia surge conversas assim. Eu gostaria de ouvir de vocês como é que vocês entendem o princípio das coisas? Se é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Essa é o Fernando Padilha. Fernando Padilha, pode abrir a sua câmera, Fernando, para a gente conversar? Ou você está disponível? Não, posso sim, André. Eu estava tá só ótimo. comendo um negocinho aqui. Não tem problema. Não tem problema. Mas quando a gente fala assim, Fernando, eu não quero te embaraçar, mas quero te trazer para boa conversa, né? Para boa conversa.
quando a gente pensa assim, como se fosse Kardec a falar com a gente, ele fala assim, mas pode o homem conhecer o princípio das coisas? Lembra que na aula passada nós falávamos de Deus e o infinito, nós falávamos dos atributos da divindade, né? E aqui nós estamos aqui seres da criaturas tentando é como evoluir. Se fosse assim, um evoluir numa conversa filosófica, criando assim um pano de fundo. Aonde que a gente se situa isso? Como é que tudo isso começou? Quer dizer, será que é possível ao homem saber de tudo isso? O que o teu coração te diz? Você acha que a ciência e o homem, eles caminham nesse sentido? É possível a gente conhecer o princípio das coisas? É possível a gente penetrar nos mistérios das coisas? Ixi, André, acabou de oscilar minha internet aqui, eu acredito de uma boa parte. Mas em relação do princípio, assim, se diz das coisas da vida, o sentido de a gente estar aqui. No sentido da vida, da existência de tudo, as coisas, vamos dizer, o universo, o globo, a vida, os seres. De onde vem tudo isso? Entendeu? Aham. A gente tem que, pelo menos assim, da minha parte, da minha visão, eu acredito que realmente isso não veio do nada, tem um criador por trás de tudo. E cada religião tem suas crenças, né, os seus métodos de viver a vida, o que seriam as coisas mais importantes. E no Espiritismo, eu acredito que a gente está muito aqui para evoluir, para compartilhar o amor sempre, que é a força maior desse mundo, e a gente evoluir a cada segundo, principalmente com as pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes a gente quer a gente evoluir, mas a gente muitas vezes evolui ensinando a outra pessoa, né? Transmitindo isso. Mas em questão do princípio, assim mesmo, da existência, da vida, não sei se é cabível a nós nesse momento. Consideração bem madura essa sua ao final, é exatamente isso. Quer dizer, você fez uma ótima introdução explicando-nos bem, falando do seu coração em relação ao sentido da vida, né? Uhum. E transparecendo aquilo que é quase como uma verdade absoluta. Nós, conquanto a ciência progrida, né, e ela, inclusive, é dada aos homens como meio de adiantamento em todos os sentidos. Então, é pela ciência que o homem avança no campo do conhecimento, do saber. Nós sabemos também que há o campo da moral, que caminha paralelo a tudo isso, e lá na frente esses dois caminhos vão se fundir para dar ao homem essa perfeição. Mas é a ciência que vai permitindo ao homem ingressar assim no mistério das coisas, mas há limites, né? E essa é uma questão muito importante. Então, se a gente fosse fazer esse Kardec perguntasse assim para a gente: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E se nós fôssemos daqueles espíritos grandiosos que conhecem um pouco da lei de Deus, eles teriam dito como disseram, né? Não. Deus não permite ao homem na Terra conhecer a totalidade do princípio das coisas, né? Por que será que Deus não nos permite conhecer da totalidade? Tácita, você está aí ou você está com a sua filhinha? Você consegue participar do debate? Vocês conseguem me ouvir? Sim, muito bem, Tácita, muito bem. É que eu estou no carro, voltando para casa. Não tem problema. Então, mas se você puder falar, não for, você acha que atrapalha a sua direção, sua concentração? Dá para você falar? Meu marido está dirigindo, pode ficar tranquilo. Que bom. Então, boa noite ao seu marido também. O que nós falávamos aqui por que será que Deus não permite que essas coisas estejam, o princípio de todas as coisas estejam acessíveis ao homem? Por que nós temos ainda tantas dúvidas e nos falta tanto saber? Então, eu acho que a gente nem conseguiria compreender, assim, entendeu? Eu acho que a gente não consegue entender, por mais que acho que a gente, igual você falou, a gente é
muito bebezinho andando, né? Então a gente não conseguiria entender como é o princípio de tudo. Eu acredito muito em energia, assim, sabe? Que nós somos feitos também de uma energia muito grande, assim, né? Então, eu acho que é por isso. A gente não tem maturidade para entender. É que nem quando a gente quer ensinar uma coisa para o nosso filho, mas ele ainda não tem maturidade para entender aquilo. Então, eu acho que assim que nós fomos evoluindo e passando pelas, né, essas fases de evolução, eu acho que a gente vai conseguir entender e aprender cada vez mais. Excelente resumo, Tácita, excelente resumo. Talvez você usou assim palavras mais simples, assim, direta, aquilo que talvez os espíritos tenham dito que é também em forma direta e bem simples, assim, falta-nos sentido. Falta-nos sentido. Nós não temos a maturidade espiritual para compreender a grandeza das coisas e, como nós sabemos que o princípio reencarnatório, né, onde o espírito vem à Terra, dadas as condições da Terra como planeta de encarnação, né, vinculado que estamos a corpos e a matéria no sentido ponderável que nós conhecemos, falta-nos realmente sentido para compreender tudo isso. Veja que quando nós estávamos no estudo passado, na aula passada, falando de Deus, do infinito, dos atributos da divindade, e eu fui buscar lá as questões que estão mais à frente no Livro dos Espíritos, falando sobre a classe dos espíritos, lembrar que esta classe, assim, que nós estamos todos envolvidos, que são dos espíritos imperfeitos, a gente tem intuição de Deus e intuição, portanto, do princípio das coisas, né? Nós vamos ver também, quando formos falar assim, da criação dos espíritos, nós vamos ver algumas respostas dos espíritos assim, bem objetivas. Então, a verdade toda é que eu convido então aos demais que queiram se manifestar sobre isso, né, e quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa questão. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas e poderá um dia o homem penetrar nos mistérios das coisas? Ou seja, nós já sabemos que não é, mas será possível a gente penetrar no mistério das coisas? Como é que isso vai acontecendo? Quem gostaria? Douglas, você que é matemático, cientista, pensador, né? E que está em toda a reunião contribuindo muito com a gente aqui, com o seu sentimento verdadeiro, com a sua visão, vamos dizer assim, cartesiana das coisas, né? Você acha possível, já que nós temos o concurso da ciência, né, como instrumento que faculta ao homem o conhecimento, você acha, como é que o homem vai perceber as coisas, como é que ele vai penetrar no mistério do princípio das coisas? Você acha que é possível isso? O que precisa o homem do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de sentir, para ele compreender mais? André, na verdade, eu acho que não. Eu acho que a gente não vai, como a Tácita falou, eu acho que a gente não consegue ter esse entendimento. Eu mesmo, na verdade, por mais que a gente estude, por mais que eu goste de estudar, eu não consigo ter um entendimento sobre a dimensão das coisas. Eu acho isso muito difícil, até você ter uma dimensão matemática das coisas que eu gosto muito. É uma coisa que a gente não consegue entender, na verdade, né? Realmente eu não sei se a ciência, eu acho que a ciência vai evoluir, ela evolui a cada momento, mas eu acho que tem que evoluir num todo, né? Eu acho que não só a ciência, a própria espiritualidade, essas próprias várias e várias encarnações, para que a gente entenda um pouquinho de cada coisa. Quer dizer, se a gente aprender em cada um pouquinho da vida, igual o Fernando falou, em cada segundo que a gente aprende um pouquinho, eu acho que aí sim a gente vai conseguir ter alguma coisa, mas eu acho que isso vai ainda muitas e muitas encarnações. Também eu acho isso, né? Não sei, porque a dimensão que é, eu não consigo imaginar a dimensão que é o universo. Eu não consigo ter essa dimensão. É uma coisa, sabe? Mesmo estudando o que foi Big Bang, que eles falam de Big Bang, que o universo está em expansão,
a ciência fala isso, mas a ciência chega a um certo ponto e para, né? Na verdade, ela não consegue voltar, como você falou, até a origem das coisas. Tem uma hora que não tem origem, né? Que aí eu acho que aí entra a mão de Deus, na minha opinião. Bela explicação, Douglas. Bela explicação. Justamente nisso que você faz, ou a tentativa que você fez de juntar a ciência com a mão de Deus, e os Espíritos aqui nos explicam, então, exatamente isso, que a ciência é dada aos homens como adiantamento em todos os sentidos. Mas como Deus é soberanamente bom e justo, ele sabe que é necessário ao homem, por conta daquilo que a Tácita falava, da nossa imaturidade, de todas essas questões, que nós temos limites, né? Falta-nos ainda esse sentido. Mas o que eu gostaria de comunicar, assim, de interpretar a vocês, em conjunto com vocês, porque para mim também esse é um tema dos mais espinhosos dentro da doutrina espírita, porque faltando-me sentido para compreender bem, como é que eu posso dividir com você algum entendimento, né? Mas a noção é de que gradativamente, vou me socorrer ali naquela definição das classes dos espíritos e acreditando que os meus esforços, pegando o que o Fernando Padilha disse no início, né, que é o sentido da vida, quer dizer, progredir, né, avançar, né, eu vou acreditar que gradativamente, eu vou me inserir melhor e compreender melhor. Sempre. Quando melhor eu tiver voltado às coisas de Deus, eu gosto muito daquela passagem, busque primeiro primeiro e sobretudo as coisas de Deus, e todas as demais lhe serão dadas por acréscimo. Essa verdade está em tudo. Então, quando nós buscamos as coisas de Deus, mais do que nós buscamos as coisas do mundo, nesse sentido, e não é num sentido de alienação, mas é num sentido de sublimação do ser, para que ele não fique chumbado à terra nas suas convicções materiais. Eu tenho falado sempre muito dessa expressão de ficar chumbado ou de se sublimar, né? De combater os seus vícios e ir adiante ou render-se a eles e seguir sofrendo, né? Então, quando nós buscamos as coisas de Deus, já vou ceder a palavra a Mônica, quando nós buscamos as coisas de Deus, nós passamos, então, a compreender melhor as razões da vida. E creio, porque ainda estou longe disso, mas creio, pelo que me parece ser a mensagem dos espíritos mais adiantados, que este é o caminho para gradativamente compreender, inclusive, o princípio das coisas. Mas eu deixo a Mônica contribuir. Por favor, Mônica. Eu achei bem interessante isso que você falou, a respeito de que a gente tem que partir realmente da ideia desses ensinamentos, né, de Deus, dessa condução de Deus, para que a gente possa tentar entender algumas coisas da questão da ciência, na verdade, né? E o que a gente nota realmente que a maioria, o que acontece faz o caminho inverso, né, André? Se tenta muito a resposta através da ciência, e isso a gente vê, inclusive, com pessoas que são muito focadas nessa área, principalmente médicos e tudo mais, que vem a resposta tenta ser dada através da ciência, que explique, né, de forma científica algumas questões, e quando não se acha essa solução, né, quando não se tem essa resposta, aí que se procura Deus, né? A gente passou por esse período tão conturbado que foi da pandemia, e uma coisa que eu estava pensando muito em relação a isso ontem vem bem de acordo com o que você está falando. Na pandemia, todo mundo, na verdade, correu para tentar descobrir o que era, para achar soluções, correr atrás de vacina e ver como é que ia tratar. A gente tem até pessoas aqui, né? A Tácita, por exemplo, que trabalhou, ela até comentou no nosso primeiro encontro, das dificuldades que foi justamente de atender pessoas, solidarizar com as pessoas, né? E
as pessoas só começaram a compreender alguma coisa, na verdade, quando elas começaram a perceber que a união, que a complacência, que princípios de Deus, né? A força, o bem-querer, o amor, né? Era muito mais forte de qualquer tipo de remédio ou vacina, ou questões, e ainda está acontecendo, né? Porque todo mundo que está na linha de frente, tem muitas pessoas ainda sequeladas, que foram contaminadas e ficaram sequeladas. E é importante entender isso, que se faz, muitas vezes, o caminho inverso, né? Eu só vou procurar a Deus quando eu não tenho mais nenhum tipo de resposta da ciência para isso. Então, foi muito interessante isso que você falou, quer dizer, uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, sabe, André? É um ponto muito importante lembrar que nós vemos, quando nós fizemos esses princípios iniciais, ali na primeira, nós falamos que a doutrina espírita, ela caminha para que haja uma absoluta convergência entre ciência e religião. Porque, sendo tudo lei de Deus, elas não podem divergir em hipótese alguma. Acho que quando elas divergem é porque está faltando, na formulação das hipóteses, considerar algumas coisas. Eu vou passar a palavra ao Gilberto, porque ele levantou o dedo, mas antes disso, Gilberto, e respondendo a Mônica, eu vou pegar aqui, nessa própria questão que é endereçada, que é a questão 19, se o homem vai poder investigar cientificamente, penetrar nos segredos da natureza e tudo, Kardec, ele faz um comentário muito nesse sentido, né, quando os espíritos respondem assim, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, dentro daquilo que nos compete saber. Falava um pouco, o Douglas, matemática, ele falava uma teórica que parece que eu não consigo ir além de tudo isso, né? Então, a gente começa a juntar isso, e vejam o que Kardec, como é que Kardec coloca o pensamento dele, inspirado, evidentemente, pelo Espírito de Verdade e pelos demais Espíritos do Senhor. Kardec fala: quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Há, portanto, como a Mônica colocou, muitas vezes uma falha na hipótese, uma falha no próprio sentimento que nos faz supor-se grandiosos e não compreender que aquilo que se conhece um pouquinho mais mostra-nos o tamanho da nossa pequenez. O tamanho da nossa pequenez, e não a grandiosidade do nosso feito, né? Mas é uma questão filosófica, científica, e eu mesmo, confesso a vocês, tenho profunda dificuldade de melhor compreender, mas assim tenho me esforçado para que seja um bom debate. Gilberto, você quer tomar da palavra, já que sinalizou, e por gentileza? Vai de encontro ao que você está falando, André, pegando, né, o que a gente está conversando. A evolução, ela tenho a impressão que ela vai ter que sempre se dar em dois sentidos, no lado intelectual e no lado sentimento. O que a gente percebe nos dias de hoje na humanidade, que o intelectual está caminhando a passos rápidos, a evolução tecnológica e da matemática, da física, a gente percebe que evolui rápido. No entanto, o lado sentimento, moral, a gente ainda, a humanidade patina muito. E vem de encontro, na minha maneira de interpretar, ao que os espíritos responderam para Kardec. Quando se acabou de ler, inclusive, um bom trecho do comentário de Kardec. Quando a gente tiver um pouco mais da humildade, um pouco mais da percepção de que o aprendizado é por tentativa e erro, né, acertos e erros, é essa forma de aprendizado e de evolução,
mas ter a humildade de, quando errar, compreender, e quando acertar, também ter a humildade de não ter, né, a arrogância, a prepotência de se julgar algumas vezes no nível, né, da criação ou acima dele. Então, é assim que eu enxergo que esse conhecimento ainda não nos é cabível, porque, conforme a Tácita comentou, nós somos crianças espirituais, nós não temos capacidade de entender. O que para nós é a matéria, a gente vai ver, continuando agora esse capítulo, os estudos, que ela é muito mais do que os nossos sentidos grosseiros captam. Então, é por aí que a gente tem que ter a calma e a tranquilidade de entender. Em alguns momentos a gente tem que ter a fé, não muito raciocinar, um pouco da fé, porque a palavra fé, para mim, quer dizer confiança. Então, é igual, tem aquela canção que é uma prece, né? Segura na mão de Deus e vai. Tem momentos que a gente tem que confiar, não é só querer sempre entender ou racionalizar tudo, senão não anda. Era isso só. Exato. Bem colocado, bem colocado. Tem vezes que é necessário seguir para ir descobrindo as coisas, né? Não ficar tão preso. Eu acho que a gente fez um apanhado interessante desse ponto. Esse ponto todo está, como eu disse, no capítulo 2 do livro 1º, dentro do Livro dos Espíritos, e que termina com uma colocação de Kardec, antes que a gente avance. Não termina a aula, não, gente, nem tá. Termina essa parte do que foi separado por Kardec. Mas ele coloca assim, uma questão. Então, assim, fora da ciência, é possível ter comunicação de ordem mais elevada? Ou seja, a ciência é o caminho que nos é dado para desenvolver tudo. Mas ele pergunta, o Kardec pergunta aos espíritos, porque nós bem sabemos que tantas coisas são explicadas do passado e tantas outras ideias são trazidas para o futuro, que não estão propriamente organizadas dentro, vamos dizer assim, do cabedal de conhecimento científico já instituído na humanidade. E essas são as comunicações que vêm ao mundo por ordens maiores, revelando, mostrando inspirações e, muitas vezes, concorrendo no sentido de auxiliar para, né, concorrendo com, no sentido de auxiliar para a própria pesquisa e desenvolvimento científico. Né? Vem pelas inspirações superiores, os grandes cientistas vêm por inspirações superiores trazer uma clarividência daquilo que eles ainda tateavam, buscavam, como se fosse assim, pessoas famintas, cegos, perto, batendo na panela onde está a comida, tal, e aquilo se apresenta a eles assim, mas não se apresenta por acaso, nós sabemos, nem por favor, nem ao acaso. É só aquela mente que está voltada, o coração que está colocado. Por isso, essas questões que nós trouxemos aqui, de se colocar em forma humilde, se buscar, se elevar-se para além das coisas da matéria. Por isso que nós falamos sempre que a ciência necessita da filosofia para que possa sentir e pensar fora da caixinha, né? E ir buscar. Mas é um conjunto grandioso de ideias e que Kardec traz e coloca no início, bem do Livro dos Espíritos, para que a gente entenda meio o pano de fundo. Olha, nem tudo vai ser possível, mas nós temos que nos avançar em relação a tudo isso, mas esse é o caminho. Né? Não pode-se ignorar a ciência, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. A ciência é o caminho. A ciência e o coração elevado. Né? Essas duas linhas vão tornar ao homem, então, acesso ao conhecimento das coisas. E quando nós vamos aqui ao conhecimento das coisas, a origem dos elementos gerais do universo, que é difícil a gente compreender, mas nós percebemos que o universo, assim, se nós formos resumidamente colocar dentro do universo, nós temos aquilo que é considerado matéria, né?
E aí os físicos e os estudos na composição dos corpos, na composição dos objetos, na ponderabilidade dos seus atributos da matéria, deve ter teoria aí para séculos de estudos, e que nós aqui, evidentemente, não pretendemos avançar nisso, nem fazer juízo de valor. Mas, de uma forma resumida, nos elementos gerais do universo, constituem-se, então, portanto, parte de matéria, ao que deve ser juntado assim, o fluido universal, que essa questão da ponderabilidade da matéria. Eu acho que eu vou falar um pouquinho dela antes mesmo da gente definir espírito ou coisas assim, porque eu quero provocar vocês nesse sentido. E aí, vou deixar o microfone aberto a quem quiser. O sentido da ponderabilidade, ou seja, de nós conseguirmos definir a matéria por aquilo que os nossos sentidos alcançam, entendeu? Então, é aquilo que a gente sente, que a gente vê, que o nosso odor capta, que o nosso paladar dá testemunho, que a visão, que o tato, enfim, essa ponderabilidade dos sentidos, para nós é algo muito claro, né? Matéria, né? Não vamos entrar nas propriedades mais profundas da matéria, mas nós entendemos, porque os espíritos nos dizem, que tudo parte de uma matéria primitiva. E pela forma da aglutinação das moléculas, enfim, de acordo com força, movimento, direção, intensidade. Bom, isso aqui seria uma aula de física, vou ter que chamar meu filho, que vai, se Deus quiser, estudar física, porque só fala de física, para poder explicar com palavras claras aquilo que as nossas mentes não conseguem compreender ainda. Mas tudo origina-se da matéria primitiva, né? Toda a matéria que nós consideramos. Mas os espíritos vêm nos ensinar que há também o fluido universal que deve se ajuntar a esse conceito material. Mas esse fluido universal, conquanto seja elemento material, traz todo um caractere de imponderabilidade conforme os nossos sentidos. Quer dizer, são palavras meio assim, complicadas, né? Mas basicamente é o seguinte: olha, o fluido universal, como se fosse assim, o domínio no qual a matéria está inserida, né? Um grande aquário que nós estamos aqui dentro, e não é imponderável, existe, é sutil, é etéreo, existe, é matéria, conquanto matéria seja também sutil e etérea, mas não está na nossa capacidade de compreender. Vocês já pensaram sobre isso? Já entendem? E isso é muito importante, porque nós vamos falar do outro elemento depois, que é o espírito, né? Então, essa noção de ponderabilidade, vocês compreendem e aceitam razoavelmente a noção de que há matéria, mas que ela escapa aos nossos sentidos? Quem quer falar sobre isso? Fernando, Isabel, vocês aí querem falar sobre isso? Alguém quer tocar algum ponto? Eu gostaria só de comentar algo, né? Até por questões de formação. A gente na física, teu filho em breve aí vai falar, a gente mexe, estuda e através da matemática tem equações para ver as mudanças de energia. Você tem a energia potencial, né, que se transforma em energia cinética. Isso é fácil da gente perceber numa hidroelétrica. Você tem uma queda d'água, o pessoal represa a água, cria uma altura e na queda da água giram as turbinas e transformam aquela energia potencial em energia cinética. E dali se pega energia elétrica. Então, com isso, eu acho que é relativamente interessante para a gente entender que existe matéria que não é palpável. A energia térmica, eu não pego o fogo, mas se eu puser a mão, eu vou sentir a energia do fogo. Então, algumas coisas mesmo, é natural que os espíritos vão aprofundar esse aspecto em relação à matéria, vão colocar um pouco mais de detalhes, mas eu creio que talvez por aí facilite ou nos ajude a compreender um pouquinho, né? Muito bem, e usando do seu exemplo, já vou passar a palavra ao Fernando e à Isabel,
mas usando desse exemplo de transformar a energia primária em energia cinética e tudo mais, lembramos que sempre é que tem um dínamo catalisador de tudo isso, né? E quando nós vamos, então, a essa noção do fluido universal, a matéria, o fluido ele é como se fosse o veículo sobre o qual o espírito consegue agir sobre a matéria, como se fosse esse dínamo divino colocado em favor de tudo isso. Mas são conceitos a serem pensados, sentidos e elaborados. Os amigos Fernando e Isabel têm alguma contribuição com os estudos de hoje, algum sentimento, algumas ideias? Eu acho que tem muitos estados da matéria que os nossos sentidos ainda não conseguem compreender, sentir, ver. E acho que conforme a gente for evoluindo, nós vamos começar, um pouquinho por vez, nós vamos conhecer esses outros estados de matéria. Sutil, né? Sutis demais, imponderáveis aos nossos sentidos, entretanto, aí estão, né? Não deixam dúvidas. Alguma ideia complementar, Fernando? Eu confesso para você, André, que eu tenho dificuldade para entender, para... Não se acanhe, não é um privilégio seu, o tema é realmente... Não, eu acho que não é um mérito meu, né? Não tenho dúvida disso, mas... e acho que é uma... Agora, o que eu percebo é que quanto mais a gente estuda, acho que a primeira vez que eu peguei o Livro dos Espíritos e abri li uma pergunta e uma resposta, né? E eu achei que era um outro idioma. Hoje a coisa fica mais fácil, né? Quanto mais você estuda, mais você vai compreendendo, né? Acho que você trouxe... Desculpa, fala, Isabel. Desculpa, fala. Não, pode falar, Isabel, fala, por favor. Não, é assim, na vidência, o que a gente vê é matéria, não é? Evidentemente que sim. Tudo que existe é matéria, né? Falta-nos, não há o vazio, não há o nada. Quer dizer, também uma das outras questões que nós vamos falar nessa questão da ponderabilidade da matéria, mas pelos nossos sentidos elas são limitadas, mas a matéria nós poderíamos definir assim, vamos dizer assim, muito resumidamente, muito precariamente, como assim, os elementos grosseiros e os elementos sutis, né? Mas abrindo assim uma ponte para o outro elemento, e a razão belíssima de nós estudarmos a doutrina dos espíritos é que há um outro elemento, porque na matéria grosseira e no fluido universal, que se acopla à matéria e é, portanto, também considerado como matéria, matéria sutil, né? Não há princípio inteligente. Não há princípio inteligente. Mas o mundo é regido pelo princípio inteligente. Não apenas pelo princípio inteligente no sentido de que pensa, mas também nas capacidades de sentir. Porque o amor é a lei do mundo. Então, a matéria não ama, a matéria não sente, a matéria não pensa, a matéria não pondera ideias, reflexiona sentimentos, ela simplesmente existe. Agora, portanto, André... Pois não, Fernando. Tem matéria que a gente não vê, mas ela existe, né? Uma força magnética é uma matéria. Exatamente, fluido universal. Fluido universal. Inclusive, tem uma das questões, que são muitas questões dentro desse capítulo que trata disso. Eu não vou conseguir achar ela aqui, senão vou ficar procurando, mas acho que vale já a menção a vocês, por gentileza, estudem na sequência o capítulo 2 do livro 1. Há uma questão que fala exatamente disso, Fernando. E é um exemplo perfeito do que é, por exemplo, o fluido universal, onde estão as coisas, né? São as matérias que os nossos sentidos não alcançam, mas que, evidentemente, aí estão. E cada vez mais aí estão, né? Mas vamos falar do outro elemento.
do elemento que se notabiliza pelo princípio inteligente, né? É o espírito. Então, os elementos gerais do universo podem, assim, ser resumidos como espírito, matéria e matéria, considerando essa subdivisão da grosseira e da sutil, onde está o fluido universal, e o fluido universal funciona, então, como o dínamo sobre o qual essa força do espírito atua, gerando matérias e matérias e matérias, né, em todas as suas composições, sem entrar, evidentemente, na infinitesimal capacidade da física de estudar a composição dos corpos e das moléculas, assim vai. Mas, grosseiramente, para que nós tenhamos assim um mínimo de noção de tudo isso, né? Então, é uma diferença muito clara entre espírito, matéria, fluido universal e, sobre todas essas questões, 2 ou 3, como a gente se definiu, mas sobre tudo isso, a inteligência maior de Deus ordenando, dando forma, acabamento, sentido a todas as coisas, ao princípio material e ao princípio inteligente. Então, esses seriam assim, os elementos gerais do universo postos assim, de forma muito resumida, muito resumida. Eu gosto de, quando a gente vai falar então assim do espírito, né, pensar nessa questão espírito, matéria. Eu estou aqui fazendo as minhas considerações, porque eu vou entrar com uma leitura de um texto final que eu trouxe, mas quem quiser fazer algum comentário ou tiver alguma dúvida, fique à vontade, tá? Mas, sim, Márcia, pode falar, por gentileza. É possível a gente dizer, né, um entendimento menos filosófico, que matéria e espírito, e o fluido vital seria a energia que nos liga a tudo, a matéria e o espírito, a Deus, e, enfim, é a sintonia entre todas essas questões. É possível dizer isso? É possível dizer isso. Acho que o tema pode ser muito mais enriquecido, mas isso não estaria dissonante do sentido. Tá, né? do entendimento. Do entendimento. Né? O fluido universal favorece tudo isso, faz essa ligação, e é de onde tudo provém. Né? Quando a Tudo gente bem, fala, é muito mais que isso. eu muito sei. Mais do que isso, é muito rico, mas sim, a sua leitura é uma leitura que faz sentido, sim, poderíamos dizer desta forma. Tá. E quando nós assim vamos considerar esses princípios, né, de matéria, de espírito, os espíritos falam, então a inteligência é por si só o espírito, né? E os espíritos, Kardec pergunta, e os espíritos respondem, não, a inteligência é um dos atributos do espírito, mas naquilo que nós compreendemos acaba sendo quase como uma definição uma da outra, né? E eu gostaria de encerrar, porque faltam aqui 8 minutos, eu gostaria de encerrar com um pensamento filosófico de um grande pensador, Padre Antônio Vieira, que fala sobre justamente essa distinção alma, matéria, corpo. Eu quis trazer essa leitura como uma leitura complementar, porque acho ela muito bonita e acho que dá a gente uma noção clara desses elementos gerais do universo. Então, Padre Antônio Vieira, vou à leitura. Quereis ver o que é uma alma? Olhai, diz Santo Agostinho, para um corpo sem alma. Se aquele corpo era de um sábio, onde estão as ciências? Foram-se com a alma porque eram suas. A retórica, a poesia, a filosofia, as matemáticas, a teologia, a jurisprudência, aquelas razões tão fortes, aqueles discursos tão deduzidos, aquelas sentenças tão vivas, aqueles pensamentos tão sublimes, aqueles escritos humanos e divinos que admiramos e excedem a admiração.
tudo isto era a alma. Se o corpo era um artífice, quem fazia viver as tábuas e os mármores? Quem amolecia o ferro, quem derretia os bronzes, quem dava nova forma e novo ser à mesma natureza? Quem ensinou naquele corpo regras ao fogo, fecundidade à terra, caminhos ao mar, obediência aos ventos, e a unir as distâncias do universo e meter todo o mundo venal em uma praça? A alma. Se o corpo morto é o de um soldado, a ordem dos exércitos, a disposição dos arraiais, a fábrica dos muros, os engenhos e máquinas bélicos, o valor, a bizarria, a audácia, a honra, a vitória, o levar na lâmina de uma espada a vida própria e a morte alheia. Quem fazia tudo isso? A alma. Se o corpo é de um príncipe, a majestade, o domínio, a soberania, a moderação no próspero, a serenidade no adverso, a vigilância, a prudência, a justiça, todas as outras virtudes políticas com que o mundo se governa, de quem eram governadas e de quem eram? Da alma. Se o corpo é de um santo, a humildade, a paciência, a temperança, a caridade, o zelo, a contemplação altíssima das coisas divinas, os êxtases, os raptos, subindo o mesmo peso do corpo e suspendido no ar. Que maravilha! Mas isto é a alma. Finalmente, os mesmos vícios nossos nos dizem que ela é uma cobiça que nunca se farta, uma soberba que sempre sobe, uma ambição que sempre aspira, um desejo que nunca quieta, uma capacidade que todo mundo a não enche, como a de um Alexandre, uma altiveza como a de um Adão, como se não contenta menos que com o ser Deus. Tudo isto que vemos com os nossos olhos é aquele espírito sublime, ardente, grande, imenso, a alma. Até a mesma formosura que parece dote próprio do corpo, e tanto arrebata e cativa os sentidos humanos, aquela graça, aquela proporção, aquela suavidade de cor, aquele ar, aquele brilho, aquela vida, que é tudo isso senão a alma. E se não, vede o corpo sem alma. Aquilo que amáveis e admiráveis não era o corpo, era a alma. Apartou-se o que não se via, ficou o que se não pode ver. A alma levou tudo o que havia de beleza, como de ciência, de arte, de valor, de majestade, de virtude, porque tudo, ainda que a alma se não via, era a alma. Padre Antônio Vieira, grandioso. E assim a gente leva ao final o nosso estudo de hoje. Eu sinto que é realmente um tema difícil, mas importante demais para nós percebermos qual a importância mesmo de se estudar as leis do universo material e as leis do universo moral. E isso é o objetivo central da doutrina espírita, porque tudo isso, como bem disse Padre Antônio Vieira, é presente na vida. Coisas que nós sabemos que existem, mas nós não conseguimos ponderar. Os nossos sentidos são ainda pequenos, são ainda restritos, mas a ciência aí está avançando, o nosso coração aí está engrandecendo-se. E eu penso que o futuro será sempre cada vez mais claro, porque este é o desejo do Pai da vida sobre nós todos. Então, amigos, agora que nós chegamos ao final, eu deixo o microfone aberto a quem quiser a última consideração, antes de nós passarmos ao nosso encerramento. Fiquem à vontade aqueles que... Neide, quer falar? André, oi. E agora, com esse final, a gente volta lá para o início da aula, né? Quanto ainda temos para aprender, quanto ainda não conhecemos tudo da matéria nem do espírito, né? Então, é só caminhando e caminhando muito por várias encarnações para um dia a gente conseguir entender e conhecer esse outro lado, que aí vai ser palpável, que no momento não é. Muito bem dito, Neide, muito bem sentido por você, muito bem dito. Foi um ótimo encerramento do nosso pensamento, agradeço demais. Então, eu te convido, Neide, em respeito à sua família,
ao momento tão delicado de todos, na certeza de que o Altíssimo olha por todos, peço a você, em nome de nós todos, com essas boas vibrações da sua palavra carinhosa, que conduza a nossa oração de encerramento junto ao Senhor. Pois não. E assim, Senhor, agradecemos por mais esta hora tão rápida que ela passa, mas com tanto conteúdo. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos de conhecimento, de conhecer os mistérios da nossa vida, os mistérios do nosso espírito. Agradecer por estas pessoas que partilharam conosco esses momentos e te rogar, Senhor, que nos permita que possamos, na próxima semana, estarmos juntos novamente. E que a cada semana, cada novo aprendizado, uma nova descoberta, para que possamos continuar seguindo em frente os teus ensinamentos. E assim seja, graças a Deus. Ave Palavras Maria. da Neide. Por gentileza, continua. Posso fazer oração? Lógico. Agradecer a Maria de Nazaré, que com certeza é um espírito de muita luz e também está sempre entre nós. Abrimos com o Pai Nosso, vamos encerrar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que possamos ter uma noite de paz, de harmonia e um sono tranquilo e sereno para podermos recomeçar um novo dia amanhã. Obrigada. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Deixo então um abraço a todos, a paz, o amor do Cristo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Até. Obrigada. Obrigada, André. Boa noite. Até logo. Boa noite a Tudo de bom. todos. Tchau.